aurora costuma trazer consigo um silêncio pesado sobre as grandes metrópoles, uma quietude que precede o movimento frenético das engrenagens do mundo. No alto de um edifício imponente, ou talvez na modesta cozinha de uma casa onde uma família numerosa começa a despertar, existe uma figura que carrega nos ombros o peso invisível de uma palavra: liderança. Observar essa figura é compreender que o caminho percorrido até aquele exato momento não foi fruto do acaso. Cada pensamento cultivado na solidão das madrugadas, cada ação executada sob a pressão do dia a dia e cada palavra proferida em momentos de crise foram, na verdade, os alicerces que moldaram essa pessoa. A liderança não surge como um título outorgado por um decreto, mas como uma colheita de uma vida inteira de preparo. Existe uma atmosfera de expectativa no ar, uma sensação de que algo fundamental está prestes a ser revelado sobre a arte de conduzir outros seres humanos. A jornada que se inicia não é apenas sobre administrar recursos ou ditar ordens, mas sobre uma transformação profunda na maneira como se percebe a própria influência no mundo. Imagine a cena: um indivíduo parado diante de uma janela, observando o horizonte, consciente de que todas as suas experiências passadas o trouxeram até aqui, mas também ciente de que o trouxe até este ponto pode não ser o suficiente para levá-lo ao próximo nível de excelência. Há uma curiosidade latente, um desejo de dominar hábitos e habilidades que transformem o ato de liderar em algo natural, fluido e, acima de tudo, humano. O convite para essa jornada é, na verdade, um desafio para revisitar o próprio arsenal de ferramentas internas e descobrir que muitas delas, talvez as mais poderosas, permanecem guardadas sob camadas de rotina e tecnicismo. O que separa um líder comum de um líder que deixa um legado não é apenas a sua capacidade intelectual, mas a sua disposição em mergulhar nas nuances da interação humana. A atmosfera é de introspecção e promessa, onde o simples ato de começar sugere que o destino final será muito mais do que um cargo ou uma posição de poder. É a busca por uma excelência que ecoa em todas as esferas da vida, desde o comando de uma equipe em um grande conglomerado internacional, até a organização de um pequeno grupo de voluntários que deseja mudar a realidade de uma comunidade local. No fundo, há uma verdade que sussurra através das sombras. Liderar é essencialmente uma dança constante entre a estratégia e a empatia. E o primeiro passo para dominar essa dança começa com a percepção de que cada conversa, por mais trivial que pareça, carrega consigo o potencial de mudar o curso de uma história inteira. Ao expandir o olhar para além do indivíduo, percebe-se que a necessidade de lideranças sólidas é um clamor que ecoa por todos os cantos do globo. Seja no continente americano, na Europa ou em qualquer parte da Ásia, o cenário é recorrentemente similar. Governos que tropeçam na busca por um foco claro, muitas vezes perdidos em labirintos burocráticos e na incapacidade de liderar a si mesmos antes de liderar suas nações. Empresas de todos os portes enfrentam maremotos de complexidade e uma concorrência que não dorme, onde equipes gerenciais, exaustas, lutam para extrair resultados de um terreno que parece cada vez mais árido. Até mesmo nos gramados e quadras das equipes esportivas, a inconsistência se tornou a regra, com treinadores sendo trocados como peças descartáveis em um tabuleiro de impaciência. O setor público, estrangulado por limitações orçamentárias e sistemas educacionais e de saúde que operam no limite, clama por alguém que consiga enxergar além do caos. É talvez de forma mais dolorosa, os escândalos que abalam comunidades e o clima de guerra
que por vezes se instala em unidades familiares, lembram que a liderança fraca é um veneno que corrói os fundamentos da sociedade. Nesse contexto, o mundo se torna o palco de uma busca incessante por figuras que inspirem confiança. Quando se fecha os olhos e se tenta visualizar um líder de sucesso, as imagens variam. Para alguns surge a figura de um magnata visionário que comanda impérios aéreos ou tecnológicos em escala global. Para outros, a imagem é mais próxima, mais íntima. Um antigo mentor, o coordenador de uma escola que mudou a vida de centenas de jovens, ou mesmo o síndico de um prédio que, com paciência e firmeza, mantém a harmonia onde antes havia discórdia. O fato é que a liderança se manifesta em múltiplas formas e tamanhos, e nenhuma delas é menos importante que a outra. A arte de organizar e motivar os próprios filhos em um domingo chuvoso compartilha a mesma essência da gestão de um conselho executivo em uma multinacional. O fundamento é o mesmo: a capacidade de mobilizar vontades em direção a um objetivo comum. No entanto, existe uma lacuna silenciosa que separa o potencial da realidade. Muitas pessoas que ocupam cargos de destaque possuem um arsenal de ferramentas valiosas, mas, por uma razão ou outra, deixam muitas delas subutilizadas, enquanto se agarram a fraquezas que funcionam como âncoras em seus pés. O mundo está repleto de líderes que sabem o que fazer, mas que ainda não descobriram como ser. E é justamente nesse espaço entre o conhecimento técnico e a sabedoria relacional que reside a tensão central que move as grandes transformações. A pergunta que paira no ar, carregada de uma gravidade silenciosa, é agudo: como despertar essas habilidades adormecidas e transformar a liderança em um instrumento de impacto real, capaz de atravessar as tempestades da mudança e criar raízes profundas na memória daqueles que são liderados. No centro dessa exploração, surge a figura do líder como um arquiteto de conexões. Imagine alguém que, ao longo de décadas, teve a oportunidade de observar os bastidores de organizações tão diversas quanto as Nações Unidas, grandes bancos na Europa e pequenas startups em regiões emergentes. Essa pessoa que aqui atua como guia dessa narrativa, ouviu sonhos que alcançavam as estrelas e testemunhou fracassos que pareciam inevitáveis. A lição extraída de tamanha diversidade de experiências é de uma simplicidade desarmante, mas de uma profundidade avassaladora. A maioria dos líderes falha não por falta de inteligência, mas por não saberem interagir com a essência humana. O conflito se estabelece logo cedo. De um lado, temos o líder focado em metas, planilhas e resultados tangíveis. Há alguém que vê o tempo como uma mercadoria escassa, que não pode ser desperdiçada. Do outro, temos a necessidade humana de conexão, reconhecimento e diálogo. Muitas vezes, o líder se sente preso em um paradoxo. Ele acredita que, para ser respeitado, precisa manter uma distância segura, uma aura de autoridade que não pode ser maculada pela trivialidade. No entanto, é precisamente nesse afastamento que as rachaduras começam a aparecer. A tensão se manifesta quando o gestor percebe que seus subordinados trabalham, mas não se entregam, que seus fornecedores cumprem prazos, mas não oferecem parcerias, que seus investidores aportam capital, mas não compram sua visão. O problema central que se apresenta é a subutilização do arsenal social. O líder moderno muitas vezes se vê como um motor isolado, tentando empurrar uma engrenagem pesada, sem perceber que o óleo que faz tudo fluir é a qualidade das suas interações. Este é o ponto onde o desenvolvimento começa a se mover. A compreensão de que a liderança não é um ato solitário de vontade, mas um processo contínuo de construção de relacionamentos.
A introdução desse conceito traz um desconforto necessário. Para o introvertido, a ideia de se conectar com uma vasta rede de pessoas pode soar exaustiva. Para o extrovertido, o risco é confundir quantidade com qualidade. A jornada, portanto, exige uma reflexão sincera sobre como cada indivíduo deseja ser lembrado. Ele quer ser o líder que alcançou os números, ou o líder que criou outros líderes. Ele deseja ser uma nota de rodapé no balanço financeiro, ou uma influência viva na trajetória de todos que cruzaram seu caminho. O movimento da história agora se volta para a exploração de uma ferramenta específica, frequentemente desprezada, mas que detém a chave para abrir portas que nenhum currículo acadêmico consegue. A conversa despretensiosa. É aqui que a verdadeira prova de fogo começa, desafiando a noção de que o tempo gasto em um café ou em um corredor é tempo perdido, quando na verdade pode ser o investimento mais valioso de toda uma carreira. À medida que a narrativa avança, os riscos tornam-se mais claros e a pressão sobre a figura do líder aumenta. Imagine uma situação em que uma empresa enfrenta uma crise de fluxo de caixa sem precedentes. O líder, isolado em sua sala, olha para os números e sente o frio da incerteza. Ele precisa de fôlego, precisa de tempo, precisa que seus fornecedores aceitem um adiamento nos pagamentos e que o banco seja compreensivo. É nesse momento de vulnerabilidade extrema que a qualidade dos relacionamentos construídos nos momentos de calmaria é testada. Se esse líder sempre tratou suas interações como meras transações, ele encontrará portas fechadas e corações indiferentes. Mas se ele cultivou conexões genuínas, se dedicou tempo a conversas que não tinham um objetivo imediato, ele poderá descobrir que tem aliados onde antes via apenas prestadores de serviço. O atrito surge da resistência interna que muitos sentem em perder tempo com o que chamam de conversa fiada. Existe uma crença enraizada na cultura corporativa de que a eficiência é inimiga da sociabilidade. No entanto, a realidade mostra o oposto. O networking não é apenas um acessório na carreira, é o combustível que permite que ela decole ou o fardo que a faz afundar. A capacidade de agir como um líder depende intrinsecamente de como se interage com as pessoas. E essa interação não pode ser ligada e desligada como um interruptor apenas quando há uma necessidade urgente. A tensão narrativa se intensifica quando percebemos que a rede de contatos de um líder é, na verdade, sua rede de segurança. Stakeholders, acionistas, sócios e colaboradores não são apenas nomes em um organograma. São seres humanos que tomam decisões baseadas em confiança e afinidade. A fricção acontece quando o líder percebe que, para ter essa segurança, ele precisa sair de sua zona de conforto. Para o profissional reservado, o desafio é superar a timidez e o medo de parecer inoportuno. Para o expansivo, o desafio é aprender a ouvir com a mesma intensidade com que fala. O que está em jogo aqui é a própria eficácia da liderança. Sem boas conexões, a visão mais brilhante pode morrer por falta de apoio. Sem um relacionamento sólido, um erro cometido pelo líder, e todos cometem erros, pode se tornar fatal. Enquanto em uma base de confiança mútua, esse mesmo erro seria perdoado e corrigido coletivamente. O momento exige que o líder compreenda que cada interação é uma oportunidade de depositar créditos em uma conta emocional que ele certamente precisará acessar no futuro. A narrativa ganha ímpeto ao mostrar que o sucesso não é construído apenas em salas de reunião formais, mas também nos momentos informais, naquelas conversas que parecem não levar a lugar nenhum.
mas que são o cimento que mantém a estrutura de pé durante os terremotos da vida profissional. O desenvolvimento da liderança através da interação humana ganha cores mais vivas quando mergulhamos na prática cotidiana. Não se trata apenas de ser amigável, mas de compreender a arquitetura invisível dos relacionamentos. Imagine o cenário. Um líder decide mudar sua abordagem e começa a dedicar 10 minutos do seu dia para circular pelo escritório, ou a fazer chamadas de vídeo apenas para perguntar como as pessoas estão lidando com seus desafios pessoais e profissionais. No início pode haver uma estranheza, um silêncio constrangedor que paira no ar. Mas, gradualmente, a textura emocional do ambiente começa a mudar. As pessoas passam a se sentir compreendidas e valorizadas, não apenas como engrenagens de um sistema, mas como indivíduos com histórias, medos e aspirações. Essa mudança de tom é sutil, porém poderosa. O líder descobre que, ao se mostrar mais acessível, ele recebe informações que nunca chegariam através de relatórios formais. Ele descobre tensões entre departamentos antes que elas se tornem conflitos abertos, e percebe lampejos de inovação em conversas casuais no refeitório. A exploração profunda desse tema revela que a liderança é, na verdade, um exercício de presença. Existe um simbolismo forte no ato de ouvir. Quando um líder ouve atentamente, ele está, metaforicamente, entregando as chaves da sua atenção ao outro, um gesto de respeito que raramente é esquecido. O ritmo da narrativa desacelera para focar na qualidade dessas trocas. Não é a frequência das conversas que define a força de um vínculo, mas a autenticidade presente nelas. Dois colegas que trabalharam juntos no passado podem manter uma conexão vital, conversando apenas uma vez por ano, desde que essa interação seja baseada em interesses comuns e no apoio mútuo. A reflexão que emerge é que o líder deve ser um curador de relações. Ele precisa entender que cada pessoa em sua órbita, do gerente do banco ao estagiário, do fornecedor ao grande acionista, possui uma linguagem própria e uma necessidade específica de conexão. A sabedoria reside em saber transitar entre esses diferentes mundos sem perder a própria essência. No entanto, um novo sentimento começa a se infiltrar na mente desse líder em evolução. A percepção de que, embora ele esteja construindo pontes, ele ainda não sabe ao certo quem deve estar nelas. A lista de contatos cresce, mas a estratégia por trás dessa rede ainda é nebulosa. Ele começa a se perguntar: com quem eu realmente preciso estar conectado para que minha visão se torne realidade? Essa dúvida marca uma mudança sutil no tom da história, preparando o terreno para uma abordagem mais estruturada e deliberada sobre como gerenciar o ecossistema humano ao seu redor. A complicação surge quando a realidade do dia a dia impõe seus limites. O líder, agora convencido da importância das conexões, depara-se com o paradoxo do tempo e da energia. Como manter relacionamentos significativos com centenas de pessoas sem se tornar superficial ou, pior, negligenciar suas responsabilidades estratégicas? Aqui, a tensão atinge um novo patamar. O conflito não é mais entre o técnico e o humano, mas entre o desejo de se conectar e a capacidade logística de fazê-lo. Surge uma nova camada de dificuldade: a identificação dos stakeholders. O líder percebe que sua rede é um emaranhado complexo e que ele precisa de um mapa para não se perder. Além disso, a timidez e a falta de autoconfiança de muitos que ocupam cargos de comando tornam-se obstáculos quase intransponíveis.
Como um líder introvertido pode ser proativo na construção de uma rede sem se sentir exausto ou inautêntico? A contradição é clara. A liderança exige visibilidade, mas a natureza de muitos líderes clama por privacidade. O teste de caráter ocorre quando o indivíduo precisa decidir se vai se esconder atrás de sua mesa e de seus e-mails, ou se vai enfrentar o desconforto de se aproximar de estranhos e iniciar conversas despretensiosas. A narrativa nos mostra que o networking não é um talento nato, mas uma habilidade que pode e deve ser aprimorada. No entanto, o processo é doloroso. Há o medo da rejeição, a sensação de estar sendo interesseiro e a dificuldade de manter o contato vivo ao longo dos anos. O líder começa a se questionar se todo esse esforço vale a pena. Será que um mapa de nomes e motivos realmente fará diferença quando a próxima tempestade chegar? Ele pensa. A tensão aumenta à medida que ele percebe que não pode delegar essa tarefa. A construção de relacionamentos é uma função intransferível da liderança. Ele pode contratar assistentes para agendar suas reuniões, mas não pode contratar alguém para sentir empatia em seu lugar. O desafio se aprofunda quando ele percebe que alguns relacionamentos estão desgastados ou são tóxicos, e que a liderança também envolve a difícil arte de podar conexões que não mais servem ao propósito maior. O momento é de incerteza e pressão crescente. O líder está no meio de um processo de reconfiguração de sua própria identidade social, e o sucesso dessa empreitada é o que determinará se ele será um comandante solitário em um barco que afunda ou o capitão de uma frota unida e resiliente. O cenário está montado para um ponto de inflexão, onde a teoria precisa se transformar em prática deliberada e estratégica. A intensidade aumenta à medida que o líder decide, finalmente, encarar o desafio de frente. Ele compreende que não pode mais deixar sua rede de contatos ao acaso. Há um peso renovado em cada encontro marcado na agenda. O ato de criar um mapa de stakeholders deixa de ser um exercício burocrático e se torna uma operação de inteligência emocional. Ele começa a listar nomes, mentores que o guiaram no passado, clientes que são a base de seu sustento, investidores que detêm o poder sobre o futuro de seus projetos e funcionários-chave que são a alma da operação. Ao lado de cada nome, ele escreve o porquê. E é nesse momento que a revelação começa a tomar forma. Ele percebe que muitos dos seus relacionamentos mais cruciais foram negligenciados por meses, talvez anos. A pressão monta quando ele se dá conta de que está operando em um déficit relacional perigoso. O sentimento de inevitabilidade cresce. Se ele não agir agora, as pontes que ainda restam podem colapsar. Ele sente a urgência de retomar o contato, de marcar aquele almoço, de enviar aquela mensagem de apoio, ou simplesmente de se fazer presente em um evento do setor. O ritmo da narrativa acelera, refletindo a ansiedade de quem corre contra o tempo para restaurar o tecido de sua influência. As apostas nunca foram tão altas. Cada interação agora é carregada de uma intenção clara, mas que precisa ser envelopada em uma sinceridade absoluta para não parecer mecânica. Ele começa a planejar como e onde se conectar com cada pessoa, variando desde encontros diários no escritório até participações anuais em congressos distantes. A complexidade de gerenciar essa teia humana é vasta, e o líder sente o peso da responsabilidade. Ele sabe que a sua eficácia no futuro depende da sua capacidade de ser, hoje, um arquiteto de pontes. O clímax se aproxima no momento em que ele se prepara para a primeira grande conversa após essa mudança de mentalidade. Ele está diante da porta de um fornecedor importante.
ou talvez com o telefone na mão prestes a discar para um antigo colega que agora ocupa uma posição estratégica em uma organização rival. O coração acelera, a garganta seca. Este é o momento da verdade. Será que a conversa despretensiosa, aquela que ele tanto desprezou, terá o poder de desarmar resistências e criar novas possibilidades? A tensão é palpável, como se o destino de sua liderança estivesse pendurado por um fio de diálogo casual. E então o momento crítico acontece. O líder não está em um palco diante de milhares, mas em uma mesa simples de um café em uma cidade movimentada do continente, ou talvez em um canto silencioso de uma feira de negócios na Europa. Ele está diante de uma pessoa que detém uma peça fundamental do quebra-cabeça que ele tenta montar. Em vez de abrir a conversa com propostas, números ou demandas, ele escolhe o caminho da humanidade. Ele pergunta sobre a família, sobre os desafios que o outro tem enfrentado, sobre as paixões que movem aquela pessoa fora do ambiente de trabalho. A revelação é imediata e avassaladora. Ao abaixar a guarda e demonstrar um interesse genuíno, ele vê o outro fazer o mesmo. O clima de negociação fria se dissolve, dando lugar a uma colaboração calorosa. É o clímax emocional da jornada, a descoberta de que a liderança não é sobre o que você pode tirar das pessoas, mas sobre o que você pode construir com elas. Em um instante de clareza absoluta, o líder compreende que sua autoridade não vem do seu cargo, mas da qualidade da conexão que ele acaba de estabelecer. Aquela conversa despretensiosa abriu um canal de comunicação que nenhuma reunião formal jamais conseguiria. O fornecedor, que antes era inflexível, agora se mostra disposto a encontrar uma solução conjunta para os problemas de prazo. O funcionário que parecia desmotivado, agora brilha com o reconhecimento de ter sido visto como ser humano. O investidor anticético agora se sente parte de algo maior. A trajetória da história muda drasticamente nesse ponto. O líder não se sente mais sozinho. Ele percebe que está cercado por uma rede vibrante de apoio, e que essa rede foi tecida com os fios simples de conversas cotidianas. O colapso que ele temia deu lugar a uma transformação profunda na sua percepção de poder. O poder não é mais um martelo que ele usa para moldar o mundo à sua vontade, mas uma ressonância que ele cria através da empatia e da presença. A clareza que emerge desse momento redefine tudo o que ele pensava saber sobre liderança. Ele entende, finalmente, que liderar é, acima de tudo, ter boas interações com as pessoas. A tensão se resolve em uma sensação de alívio e propósito, enquanto ele percebe que o segredo para o sucesso estava o tempo todo ao alcance de uma simples conversa sincera. O rescaldo imediato desse momento de clareza é como o ar fresco após uma tempestade. O líder caminha de volta para sua rotina, mas o mundo ao seu redor parece diferente. Ele não vê mais apenas tarefas e prazos, mas uma tapeçaria humana cheia de nuances. As primeiras consequências da sua mudança de atitude começam a se manifestar de forma quase mágica. Pequenos conflitos que costumavam levar dias para serem resolvidos agora são liquidados em minutos, simplesmente porque existe um canal de confiança aberto. Ele percebe que as pessoas em sua volta estão mais dispostas a compartilhar ideias, a admitir erros e a oferecer ajuda, sem que ele precise pedir. O peso nos seus ombros, embora ainda exista, parece mais distribuído. Ele sente uma onda de gratidão por ter redescoberto a importância do outro. No entanto, há também uma pausa reflexiva, um momento de silêncio onde ele processa a gravidade do que quase perdeu. Ele olha para o seu antigo eu,
aquele que desprezava o café e o corredor, e sente uma ponta de pesar pelo tempo em que operou no escuro, isolado pela própria busca por eficiência. O espaço criado por essa pausa permite que o peso dos eventos se assente e que a nova realidade se torne o seu novo normal. Ele começa a entender que essa mudança não é um evento único, mas um compromisso diário. O clima emocional no ambiente de trabalho sofreu um deslocamento tectônico. Há mais risos, mais conversas autênticas e, curiosamente, mais produtividade. O líder observa em silêncio como a sua mudança de tom afetou a cultura de toda a organização. É como se ele tivesse jogado uma pedra em um lago calmo e agora estivesse observando as ondas se expandirem até as margens mais distantes. Ele percebe que a liderança por conexão cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para serem elas mesmas, e que essa segurança é o solo fértil onde a excelência floresce. O momento é de transição suave, de deixar para trás o modelo de comando e controle para abraçar o modelo de conexão e colaboração. Ele entende que a verdadeira força de um líder não é medida pela sua capacidade de dar ordens, mas pela sua habilidade de criar um ecossistema onde todos desejam dar o seu melhor. Com o passar do tempo, as transformações externas começam a se consolidar em mudanças internas permanentes. O líder agora se vê dedicando uma parte sagrada do seu dia à manutenção da sua rede de contatos. O mapa de stakeholders não é mais uma lista em um papel, mas uma presença constante em sua mente. Ele aprendeu a equilibrar a estratégia com a espontaneidade. Ele sabe quando ser o mentor que ouve e quando ser o parceiro que desafia. A resolução do conflito inicial, o dilema entre o tempo e o relacionamento, foi encontrada na integração. Ele não para de trabalhar para conversar. Ele compreende que conversar é o trabalho fundamental do líder. As consequências mais profundas dessa nova postura tornam-se evidentes quando ele enfrenta novos desafios. Crises que antes o teriam paralisado agora são enfrentadas com uma calma que vem do saber que ele tem para quem ligar. Ele descobriu que a vulnerabilidade, quando compartilhada com aqueles em quem se confia, é uma fonte de força inesperada. A transformação interna é visível em sua postura, em seu tom de voz e na forma como ele entra em uma sala. Ele se tornou o tipo de líder que as pessoas admiram e com quem desejam aprender, não pelo que ele sabe, mas por como ele as faz sentir. A lição central de que a liderança é feita de interações humanas está agora gravada em seu DNA profissional. Ele começa a transição natural em direção ao fechamento dessa fase de sua jornada, olhando para trás e percebendo que o crescimento que ele tanto buscava não estava em livros de contabilidade ou manuais de gestão, mas no coração de cada conversa despretensiosa que ele teve a coragem de iniciar. O assentamento emocional é completo. Ele encontrou sua voz como líder, uma voz que ressoa com autenticidade e empatia. Ele se sente pronto para não apenas liderar, mas para cultivar novos líderes, passando adiante a sabedoria de que o maior arsenal de uma liderança de sucesso é, e sempre será, a sua capacidade de se conectar com o outro. Ao unir todos os fios dessa narrativa, emerge uma visão coerente e poderosa sobre o que realmente significa liderar. A jornada começou com a ideia de que a liderança é uma construção de vida, uma preparação constante de pensamentos, ações e palavras. Passamos pelo reconhecimento da necessidade desesperada por melhores líderes em todas as esferas da sociedade, desde as cúpulas globais até a intimidade dos lares. Vimos o conflito entre a eficiência fria e a conexão humana,
e testemunhamos a complicação de se gerenciar uma rede complexa de relacionamentos. Mas, acima de tudo, exploramos a revelação de que a ferramenta mais poderosa de um líder é a conversa despretensiosa. O significado filosófico dessa jornada reside na compreensão de que somos seres sociais e que a liderança é, essencialmente, a arte de governar esses vínculos sociais com sabedoria e generosidade. O sucesso na liderança não é um destino solitário, mas um estado de harmonia com o ecossistema humano ao qual pertencemos. Ao olhar para o mundo, seja na América Latina, na Inglaterra ou em qualquer outra região, percebe-se que as histórias que perduram são aquelas construídas sobre alicerces de confiança e respeito mútuo. O líder que despreza a interação humana está, na verdade, sabotando o próprio futuro. A síntese de tudo o que foi vivido e refletido aponta para uma verdade imutável. O networking não é sobre colecionar cartões de visita ou conexões em redes sociais, mas sobre plantar sementes de apoio que florescerão nos momentos de maior necessidade. O mapa de stakeholders é, em última análise, um mapa da nossa própria humanidade refletida nos outros. Essa compreensão prepara o terreno para a mensagem final, uma reflexão sobre o legado e a memória. Um líder não é lembrado pelo poder que exerceu, mas pelas vidas que tocou e pelas conexões que fortaleceu. A jornada nos ensinou que cada conversa é uma ponte, e que a grandeza de um líder é medida pela extensão e solidez das pontes que ele foi capaz de construir ao longo de sua trajetória. No encerramento desta reflexão, resta uma clareza serena sobre o papel de quem lidera. A liderança de sucesso não é um dom místico reservado a poucos eleitos, mas uma prática acessível a qualquer um que esteja disposto a olhar nos olhos do outro e reconhecer ali um aliado em potencial. A maior lição que fica é que nunca devemos subestimar o poder de um diálogo simples e honesto. As conversas despretensiosas são, na verdade, os momentos onde a confiança é forjada, onde a lealdade é cimentada e onde a visão se torna um propósito compartilhado. Ao final de cada dia, o que define a qualidade da nossa liderança não são os problemas que resolvemos, mas a força dos relacionamentos que mantivemos. Que cada indivíduo que carrega a responsabilidade de guiar outros possa encontrar a coragem de superar a timidez, o cansaço e a arrogância do tecnicismo para se entregar à arte do encontro. O mundo clama por líderes que sejam, antes de tudo, seres humanos presentes e conectados. Ao agir com essa consciência, a liderança deixa de ser um fardo e passa a ser uma fonte de realização e significado. Não é preciso ser um gigante da indústria para fazer a diferença. Basta ser alguém que valoriza a interação, que cultiva a sua rede e que entende que ninguém chega ao topo sozinho. A verdadeira excelência na liderança é aquela que cria um rastro de relacionamentos sólidos e de corações inspirados, que a busca por essas 100 habilidades, ou por qualquer caminho de desenvolvimento, sempre retorne ao ponto de partida. A simplicidade de uma conversa que começa com interesse e termina com conexão. Este é o convite final. Que você seja o líder que as pessoas não apenas seguem, mas o líder com quem elas desejam estar, conversar e crescer. Pois no grande teatro da vida e dos negócios, a peça mais importante não é o roteiro da estratégia, mas a sinceridade dos atores em suas interações uns com os outros. Que essa verdade ecoe e guie cada passo de sua jornada daqui em diante.